Oi, gente querida do Vale do Aço, oi Claudiane. Puxa, falar sobre o Vale do Aço, falar sobre praticamente a nossa segunda experiência como Centro Teatro do Oprimido, assim que foi formado. Vou explicar melhor nesse vídeo. Eu fiz alguns áudios que eu acho que tem maior valor acadêmico, porque o áudio deixa você mais à vontade, não está preocupado com imagem, nada disso. E eu consegui falar no fluxo de memória, que não é que se dê exatamente como a minha lembrança trouxe, né? Então é importante a gente formar essa memória coletiva, juntando as memórias de todos os parceiros e parceiras que eu vou comentar aqui, né? Eu vou esquecer de pessoas, mas espero que isso não se relacione a uma falta de carinho ou interesse. É que o tempo e a distância realmente mexem com as nossas memórias e alguns nomes a gente confunde, outros por serem nomes talvez um pouco menos comuns, a gente acaba lembrando, não que a experiência tenha sido superior àquela pessoa que a gente de alguma maneira não lembra exatamente, né, o nome, mas lembra muito da pessoa e das situações vividas. Embora que os nomes que eu vá falar sobre eles, são pessoas muito queridas. Realmente a gente teve um convívio não só no Vale do Aço, no tempo que ficamos lá, mas também vieram ao Rio, ficaram mais tempo, tornaram-se amigos, né, de maior duração, assim, de convivência. E por isso estarão mais presentes na minha fala. Como eu disse, como sendo um vídeo, eu já não vou ter tanto peso de informações mais exatas para um trabalho acadêmico, que eu tentei fazê-las passar essas informações pelos áudios que eu gravei, né? Entreguei a Claudiane. A Claudiane Dias já faz esse trabalho, está sendo orientada pelo Lico Turli, professor Lico Turli, e o Lico é o meu colega de CTO, de criação, de fundação do CTO. Aliás, o Lico é um dos responsáveis, o maior responsável, porque foi o articulador das 6, depois 5 pessoas que iniciaram o Centro Teatro do Oprimido e sugeriram ao Boal esse grupo de pesquisa. Assim, o Boal passou a dirigir-nos. Não foi o Boal quem organizou o grupo, na verdade nós organizamos e oferecemos esse trabalho para o Boal. E eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo como é que foi isso, bem rapidamente, porque não é a intenção do vídeo, a intenção é falar sobre o Vale do Aço. Mas como o Vale do Aço foi o nosso segundo contratante do Centro Teatro do Oprimido, essas coisas estão muito próximas, esses acontecimentos. Então vamos lá. Lico Tulli, há poucos dias me falou, inclusive, porque eu fui tirando umas dúvidas com ele, que ele reuniu cariocas, porque o Boal estava no Rio, na época morava na Barão da Torre, em Ipanema, estava voltando, ainda não estava nem fixado, né? Estava indo França, Rio, porque é onde ele viveu durante muito tempo, quando foi exilado, né, político. E veio para cá e se manteve mais a partir de um convite do Darcy. Aliás, o Darcy aceitou um autoconvite feito pelo Boal. Isso eu achei muito interessante, uma fala do Boal. Sempre destacou isso, que ele encontrou o Darcy, acho que na Europa, em algum dos lugares que ele estava, e eles já conheciam, os dois se conheciam muito, os dois tinham uma admiração mútua. O Darcy se refere ao Boal como aquele que reinventou o teatro, né? E ambos participaram de projetos incríveis aqui na América do Sul, como é o caso do Alfim, mas isso também não cabe à fala aqui Aliás, o Lico Tulli tem um trabalho muito interessante, muito esmiuçado sobre essa experiência no Alfim, que dá origem ao Teatro do Oprimido. Pois então, o Lico, pragmático como é, ele disse: estarei, estaremos no Rio, estaremos criando, desculpa porque o som ali me preocupou e eu fiquei um pouco perdido. Estaremos criando um centro de pesquisa, então não pode ser pessoas fora do Rio de Janeiro. Então ele pegou dos animadores culturais que participaram da Fábrica de Teatro Popular. Fábrica de Teatro Popular foi um plano piloto que o Boal propôs ao Darcy Ribeiro,
que na época era vice-governador e tinha a maior responsabilidade, também acho que a pasta de cultura ele acumulava, a gente pode conferir, mas ele parece que tinha um acúmulo das duas pastas, né? Não tenho absoluta certeza, mas no caso vice-governador e secretário de cultura e tal, mas a gente pode conferir isso. Eu sei que, obviamente, a figura do Darcy relacionada à cultura é indiscutível e ele fez esse convite ao Boal, ou relembrou o interesse do Boal trabalhar no Rio, ou no Brasil de novo, porque ele estava ainda no exílio quando encontrou Darcy e propôs um projeto, porque sabia que haveria já o governo, já tinha sido eleito o governo de Leonel Brizola, o primeiro governo. Então, Darcy propôs ao Boal, vem fazer a Fábrica de Teatro Popular com a gente, lá com os animadores culturais e as animadoras culturais dos CIEPs, e ele fez, e éramos 31 pessoas dentro dessa oficina, muitos animadores culturais, a grande maioria, de diversos lugares do estado do Rio de Janeiro, porque era um governo de estado. E por isso alguns cariocas foram selecionados, né? Também tínhamos professores, que é o caso do CTO, a formação do CTO tem 2 professoras, não só animadores culturais. Então, os animadores culturais éramos eu, Lico e inicialmente Paulo Paol. Ficou alguns meses e depois não quis mais continuar trabalhando com a equipe. Então a gente ficou eu e Lico, os 2 animadores culturais, e Valéria. Valéria também era animadora cultural, Valéria Moreira. Né? Eu, Lico Tulli e Valéria Moreira, eu, Luiz Vaz, Lico Tulli e Valéria Moreira, formamos o grupo de animadores culturais que fundou o CTO junto com 2 professoras. Né? Aliás, uma professora e uma psicóloga. A professora Claudete Félix, e a psicóloga, todos muito jovens, né? A psicóloga Silvia Balestreri, que veio do Rio Grande do Sul para fazer essa experiência, ficou muitos anos morando aqui no Rio. Então, nós 5 formamos o Centro de Teatro Oprimido a partir da articulação do Lico, que disse e pensou certamente que os cariocas, os que viviam no Rio de Janeiro, teriam melhor condição de formar essa equipe, estavam juntos na mesma cidade, e algumas pessoas, obviamente que teve uma escolha também por outros perfis, não só por esse, mas o fato de sermos moradores da cidade foi muito importante, como ele próprio disse. E tínhamos afinidade de trabalho, obviamente ele não escolheria para uma coisa tão importante, e na verdade a gente começou a fazer a pesquisa de trabalho, perguntou ao Boal se ele queria já nos dirigir, o Boal foi enfático, ele disse assim, eu não sei quem são vocês exatamente, ele conhecia o trabalho nosso a partir da Fábrica de Teatro Popular, mas como equipe ele precisava conhecer melhor nosso trabalho. E ele disse assim, vamos tocando, e aí sim eu vejo se é o grupo com o qual eu quero trabalhar e tal. E assim foi, até que ele nos assumiu e passou a ser o diretor do Centro de Teatro Oprimido do Rio de Janeiro, que em data de formação, para muitos, e como principal dado, vale porque aí vem a linha do tempo do próprio Boal. O Boal considerou que em 1986, quando ele fez a Fábrica de Teatro Popular, o plano piloto, esse sim é o início da formação do Centro de Teatro Oprimido. Foi quando nós, que formamos o primeiro grupo do Centro de Teatro Oprimido, nos conhecemos, então faz algum sentido. Mas só que nós trabalhamos 3 anos em projetos outros, até 89, quando em 1989 o Boal não, o Lico reuniu todos nós, essas 6 pessoas, incluindo ele, e a gente iniciou os trabalhos e o Boal, uma vez vendo a equipe funcionando, ele aceitou ser diretor. Isso foi em 1989. Então, na verdade, a formação do Centro de Teatro Oprimido se deu em 1989. Tem essas 2 datas como marco inicial, né? 1986, porque é a Fábrica de Teatro Popular, onde nós nos encontramos e nos conhecemos, e 1989, quando o Lico articulou o grupo para a gente oferecer ao Boal um grupo de pesquisa. Fomos contratados de imediato, assim, o primeiro contrato que a gente teve foi com o Sindicato dos Bancários. O movimento sindical era muito forte porque estava na reabertura democrática,
né? 89 foi as diretas já, né? A gente voltando, os exilados tinham voltado antes, desde a anistia, né? E Boal ainda estava, como disse, se firmando de volta ao Brasil, e era um momento muito inspirador. E com essa força de movimento popular, o sindicalismo estava muito forte, e a gente teve os sindicatos bancários como primeiro contratante dessa equipe, e logo em seguida as prefeituras mais progressistas do Vale do Aço, aquelas inclusive formadas por eh, políticos eleitos, prefeitos eleitos a partir do movimento sindical, né? Que era o caso, por exemplo, do Chico Ferramenta em Ipatinga. Então nós fomos convidados para fazer um trabalho no Vale do Aço, juntando as 3 cidades circunvizinhas, Ipatinga, onde era a sede desse trabalho, Timóteo, né, ou Acesita, um nome que também se usa para a cidade por conta da empresa, da fábrica, né, e Coronel Fabriciano. Então, juntando pessoas dessas cidades, animadoras culturais, artistas, arte educadoras, se formou essa experiência do Vale do Aço, que seria o segundo CTO organizado no Brasil, porque o primeiro foi na França, e exatamente nesse momento que a gente começa a se reunir aqui no Brasil, em 89, eles também estão se desfazendo um trabalho bem intenso que havia, que era o CTO do mundo, né? O CTO epicentro assim das atividades do teatro do oprimido no mundo, que era o CTO de Paris. Mas eles estavam em processo de desfazimento desse grupo, e a gente estava formando o nosso. Então, foi o Centro Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, esse primeiro aqui no Brasil, foi o que foi dirigido pelo Augusto Boal, e o Vale do Aço tinha todas as condições de ter o segundo, e chegamos a nomear, né, e houve um trabalho que aí já não acompanhei mais, porque o meu trabalho foi na imersão, né, o trabalho do Centro Teatro do Oprimido foi na imersão que aconteceu, como disse, em Ipatinga, sede, com esses artistas, arte-educadores dessas 3 cidades. Eu já fiz outros comentários que eu não vou repetir em áudio, mas pessoas com as quais a gente mais se relacionou, que ficaram aqui, porque esse período é um período de abertura democrática, como eu falei, eclodiam. Foi quando começou o terceiro setor a ganhar força de fato, né? As primeiras ONGs que fundaram um trabalho de base muito forte, né? Que a partir do movimento popular organizado, as reuniões que deram na criação do Viva Rio, Se Essa Rua Fosse Minha, um pouco depois o Afro Reggae, várias instituições que fizeram história na organização social, política, né, popular do Rio de Janeiro, que também em outros estados no país e no mundo estava acontecendo. Dentro disso, a gente encontrou as condições auspiciosas, né, para a gente fazer essa experiência, e artistas incríveis a gente conheceu, né, artistas que até hoje militam, fazem um trabalho muito importante nas diversas áreas, não só no teatro do oprimido, como o Lamp, que faz um trabalho incrível num teatro que ele criou em Trancoso, né, o Teatro de Trancoso. Tenho notícia, sempre tivemos, porque já era um professor, já era uma pessoa muito ativa, o Fábio Brasileiro, o Lamp é de Timóteo, o Fábio Brasileiro de Coronel Fabriciano. Sonali, pessoa muito, mas muito jovem, como Raquel, como Edna também, mas que estavam ali fazendo um trabalho já de excelência. Realmente a experiência do Vale do Aço foi uma experiência muito profunda. Paulo Césio, um joveníssimo também, que tinha já um trabalho de políticas de cultura, né, que
que vinha com uns eventos muito interessantes, o nome inclusive chamado Cultura para Pular a Cerca, as Cercas. E essas pessoas deram continuidade ao trabalho, que vocês conhecem muito bem os resultados, e dele eu não posso falar. Posso falar de o quanto que tivemos juntos aqui no Rio de Janeiro, porque com esse período tão eclodindo coisa para todos os lados, né, do movimento popular, movimento social organizado, havia, por exemplo, a gente está falando de 89, de 89 para 90, 90 tivemos o Terra e Democracia, organizado pelo Herbert de Souza, um evento incrível que assumiu todo o Parque do Flamengo com chamados planetas, o Boal dirigiu o Planeta Humano, então nessa experiência havia também a participação, a colaboração de pessoas do Vale do Aço, porque ele foi se juntando, em 2 anos seguidos aconteceu, em 90 e 91, no Rio de Janeiro, outro em Niterói, e todos organizados pelo Herbert de Souza na sua campanha Arte contra a Fome, a maior campanha, né, que já se tem notícia num país que tomou o país inteiro por uma questão de combate à fome, e isso aconteceu em 2 anos seguidos, mas ao mesmo tempo, em poucos anos depois, em 92 teve a Eco 92, em 93 teve o sétimo FITO, sétimo Festival Internacional de Teatro do Oprimido, no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse evento foi incrível, que marcou a participação de dezenas de países organizados se apresentando nos palcos, não só do Centro Cultural Banco do Brasil, como nos mini festivais que aconteceram em Brás de Pina, em Vila Kennedy, né, em vários lugares da cidade do Rio de Janeiro, mas de regiões suburbanas, e dali saíam as caravanas de populares, moradores dessa região, porque já tinham sido provocados bastante, estimulados com o mini festival local dos bairros, e foram depois para o Centro Cultural Banco do Brasil, que era algo assim ainda iniciando. Se a gente pegar a história, a linha do tempo do Centro Cultural do Banco do Brasil, também foi meio que o início do trabalho deles. Então, como aquela coisa gigantesca e linda que é o Centro Cultural Banco do Brasil, o povo não entrava muito ainda. Mas com esse trabalho dos mini festivais nos bairros e as caravanas dos moradores indo para esse lugar do Centro Cultural Banco do Brasil, se encheu, se lotou de populares, de pessoas que até então nunca tinham ido ao Centro Cultural Banco do Brasil, e o próprio Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, não tinha tido essa adesão de público ainda. Isso foi muito fortalecido pelo 7º Festival Internacional de Teatro do Oprimido. Em termos midiáticos, isso se confirmou por uma tragédia terrível que aconteceu do lado de fora, praticamente, do Centro Cultural Banco do Brasil, próximo da sua calçada mesmo, que foi a chacina da Candelária, quando 8 crianças foram mortas por uma ação criminosa, claro, que muitas pessoas, por total falta de sensibilidade, deram o nome, para ter uma ideia de como que a coisa foi, de faxina da Candelária, porque essas crianças estavam praticando pequenos roubos na justificativa, que não se justifica em hipótese nenhuma, de algumas pessoas, né? E foi algo terrível, que marcou também uma presença muito forte, porque o Centro Teatro do Oprimido estava ali e foi um dos primeiros a evocarem a indignação. A gente foi para a rua, a gente teve um contato com o presidente da época, Itamar Franco, no Hotel Glória, porque ele estava próximo, então nós fomos com uma passeata, um cortejo de artistas do mundo inteiro que participavam do festival para lá, para falar, para cobrar, né, ações de proteção, de punição, de tudo que cabia naquela terrível tragédia. E tirando dessa situação, né, que foi muito marcante, eu digo porque era um momento muito intenso.
E de alguma maneira, como a gente iniciou no início da década de 90 o trabalho do Vale do Aço, as pessoas estavam no meio desse turbilhão de coisas, né? As pessoas dessa região também. Vai passar um carro de som aqui, eu vou esperar um pouquinho, tá? É isso, eu sou morador de Bangu, no Rio de Janeiro. Aliás, eu não falei meu nome, Luiz Augusto da Rocha Vaz. Luiz Vaz eu utilizo, né, artisticamente. Como eu disse, sou um dos fundadores do Centro Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro. E estou aqui revelando de uma maneira completamente anacrônica essa experiência do Vale do Aço. Lembro que também fizemos e contamos como atores no elenco Fábio Brasileiro e a Sonali foram atores no espetáculo que montamos, o Arco-Íris do Desejo. O Arco-Íris do Desejo, ele trata tem um nome, é o nome do livro do Boal, das técnicas chamadas terapêuticas ou introspectivas, que foram experimentadas em teatro nesse período, né? Então a gente fez o espetáculo Arco-Íris do Desejo no Teatro Cacilda Becker. Qualquer informação errada, por favor, perdoem por conta da distância no tempo. E eles participaram como atores, o Lampi, acredito que também, eu não tenho certeza absoluta, né? Mas assim, eles dois sim, porque eu lembro de cenas, eram espetáculos, eram pequenas cenas a partir dos exercícios do Arco-Íris do Desejo feitos com a plateia. Então foi muito intensa a participação, como eu já disse, do Vale do Aço nesse recém-formado Centro Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro também. Então o Centro Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro se confirmava a partir dessa experiência. Um outro dado importante para se relatar aqui é que a gente, que tinha vindo da Fábrica de Teatro Popular e estava montando o Centro Teatro do Oprimido, a gente ia para o endereço que o Boal estava morando aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. A gente ia e ficava na casa em volta do sofá da sala, repetindo os exercícios, aquelas correrias dos jogos que nós conhecemos bem do Teatro do Oprimido, ali na sala dele, para poder aplicar depois no Sindicato dos Bancários e depois, como disse, logo em seguida nessa experiência do Vale do Aço. Então, foi uma formação quase que conjunta, continuada, né? Então, esses membros do Vale do Aço, essas pessoas, tiveram uma participação muito intensa, que vale, esse trabalho tem aí um legado muito importante, porque tornar isso algo escrito e memorável, com já os resquícios de memória que há passado quase 40 anos, não, é isso, nós estamos falando, no passado 30 anos pelo menos, né? De 90 a 2024, bastante tempo, né? Depois a gente faz essa conta aí, tá entre 30 e 40. A gente precisa ter essa história escrita. Vamos lá, mas o que eu poderia trazer de memória? O problema do vídeo é esse, né? A gente tem algo que eu falei, eu relatei nos áudios, que foi uma experiência de um exercício feito nessa oficina, que foi mais marcante para mim. Aliás, foi marcante porque nunca ocorreu o que ocorreu lá. Eram dezenas de pessoas das 3 cidades do Vale do Aço, Coronel Fabriciano e Ipatinga, sede do acontecimento, e Timóteo, reunidas no estádio de Ipatinga. E ali a gente fez um exercício que chama os 3 obstáculos. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre esse exercício, ele faz com que pessoas experimentem a tentativa de, a partir de 3 obstáculos, elas superarem esses 3 obstáculos, que poderiam ter alguns recursos que
que teriam que ser percebidos e notados pelo próprio as próprias pessoas que colocavam as suas ideias, como fórum de imagens. Inclusive é um exercício introspectivo também, muito da linha do arco-íris do desejo, porque os opressores não são concretizados em personagens que se opõem, né, impõem sua vontade, que oprimem. Não, eles estão dentro da pessoa, né, que agindo, atuando como memórias de coisas ditas, desencorajamento, né, enfraquecimento da ação do oprimido por conta de descréditos, de coisas que a gente ouve o tempo todo e tal. Então, como que a gente conseguiria superar os 3 obstáculos? Com que tipo de ajuda? E nunca tinha ocorrido o que ocorreu, porque todo o estádio se mobilizou e todas as pessoas não só ajudaram que a pessoa que fazia a tentativa ultrapassasse os 3 obstáculos, sendo que o terceiro obstáculo era a estrutura da trave, da baliza de futebol, gol, né, que a gente chama, que tem 2,5 metros de altura. Então, não só aquele corpo precisaria ser suspenso até essa altura, como todos resolveram passar, porque não parecia não ser uma pergunta específica para uma pessoa, mas para todas as pessoas presentes ali. Então, todos foram se encontrando em diversas intervenções, foram se somando para que visse que eles poderiam utilizar não só os próprios obstáculos, como as pessoas em torno, como as pessoas da plateia, e ali iam fazendo essa evolução nessa resposta, até que o que aconteceu eu nunca tinha visto acontecer. Todas as pessoas que estavam dentro do estádio, como disse, dezenas para mais de 40, ultrapassaram esses obstáculos grandes. O último era bem grande. Então, posso explicar isso melhor. O exercício, se for pesquisado, vocês vão ver que o que o exercício propõe, o que aconteceu lá, né, quando eu digo que todas as pessoas ultrapassaram. Essa experiência foi bem marcante, mas o que, tirando a questão da amizade que se formou entre as pessoas, as conversas, as cumplicidades, é, que aí não é exatamente matéria do estudo acadêmico, uma pena. E é isso, eu queria deixar aqui essa minha contribuição em vídeo, porque me pediram muito, porque outras pessoas farão também, e pelo menos a nossa imagem se encontrar no mesmo material. Eu espero que eu tenha dito aqui possa ser bem editado, porque tive muitas falas prolixas. Sirva bem ao propósito e a gente consiga, pelo menos em vídeo, estar reunidos, mas eu não quero que sejam em vídeo, né? Saudade do Fábio Brasileiro, da Sonali, do Paulo, da Raquel, da Edna, de todos e todas que agora o nome não me vem por algum motivo. Beijos, obrigado por essa participação. Fico muito contente, a gente levou bastante tempo aqui.